Bom, propriedades periódicas, que são características dos elementos que se repetem periodicamente. Essas propriedades, então, elas vão variar de acordo com a localização desse elemento na tabela periódica. Bora lá! Raio atômico, super importante para você saber. Ele representa a distância, pessoal, entre o centro do átomo, tá? O núcleo do átomo até a extremidade. Então, seria a distância do núcleo até a borda. Porém, gente, como os elétrons eles giram em órbitas elípticas e eles formam nuvens de elétrons, eles ficam se movimentando. Então, a gente calcula entre o centro de um núcleo de um átomo até o núcleo do outro átomo vizinho e divide o valor por 2, porque os núcleos são fixos, ok? Então, na verdade, o raio é a distância do centro do núcleo do átomo até a sua extremidade. Por não conseguir calcular, nós fazemos, então, do núcleo de um átomo até o núcleo de outro átomo e dividimos o valor por 2. Na tabela periódica, nas famílias, cresce de cima para baixo, nos períodos da direita para a esquerda. Olha lá, pessoal, quando nós temos em uma família, exemplo, flúor e cloro, o flúor tem duas camadas eletrônicas, 1 e 2, e o cloro tem 3, 1, 2 e 3. Então, nesse caso, o flúor ele possui apenas duas, que é menos camadas eletrônicas do que o cloro. O cloro, então, ele vai ser maior que o flúor, porque ele vai ter mais camadas eletrônicas. Numa mesma família, então, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. Quanto maior o número atômico Z, maior vai ser o raio. Agora, nos períodos, pessoal, olha lá. Nós temos aqui o flúor e o nitrogênio, todos dois com o mesmo número de camadas eletrônicas, 1 e 2. Porém, a carga nuclear do flúor, gente, que é de 9 prótons, é maior do que a carga nuclear do nitrogênio, que é de 7 prótons. Então, ele acaba atraindo a eletrosfera muito mais. Então, ele gera uma contração, pessoal. Ele diminui de tamanho devido a essa atração da carga nuclear. O flúor, então, ele vai ser menor que o nitrogênio. E em um mesmo período, então, esse tamanho vai aumentar da direita para a esquerda. Quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Vamos falar agora de raio iônico, o raio dos íons. Nós vamos ter uma correlação. O raio do átomo neutro ele vai ser sempre maior do que o cátion, uma vez que o cátion, pessoal, é aquele elemento que perdeu elétrons, tá? Então, se ele perde elétrons, a atração do núcleo positivo sobre os elétrons que restaram vai ser muito maior. Então, ele acaba ficando menor do que o seu átomo neutro, ele acaba sofrendo uma contração. No caso dos ânions, será o contrário. O ânion, pessoal, como ele recebeu um elétron a mais, esse elétron, então, ele acaba de distribuir essa carga do núcleo, essa tração que o núcleo exerce sobre os outros elétrons. Raio de íons isoeletrônicos. Iso é igual, eletrônicos, elétrons. Então, pessoal, nós vamos ter elementos que têm o mesmo número de elétrons. Nesse caso, nós vamos ter quanto maior o número atômico, maior a atração núcleo-eletrosfera, menor o raio. Olha os 3 exemplos. Magnésio 2+, ele tem 12 prótons e 10 elétrons, porque eu tenho que descontar esses 2 elétrons aqui, ó, tá? Então, acaba que esses prótons exercem mais atração sobre os elétrons e geram contração. O caso do Na, ele é maior do que o magnésio 2+, o Na+1, ele tem 11 prótons e 10 elétrons, e o flúor -1 é o maior de todos os 3, porque tem 9 prótons e 10 elétrons. Então, a atração da carga nuclear é menor. Energia de ionização. É a energia mínima que eu preciso para retirar o elétron de um átomo neutro no estado gasoso. A remoção do primeiro elétron, a gente é chamada de primeira energia de ionização. Olha lá. Eu retiro um elétron e tenho energia, então, eu gasto uma certa energia para retirar esse elétron. É um processo, portanto, endotérmico que absorve calor do meio. Bom, saiu o primeiro elétron. A hora que eu vou retirar o segundo elétron, pessoal, essa segunda energia de ionização aqui, ela é sempre maior, uma vez que o elétron está mais próximo do núcleo, tá?
Então, quanto mais próximo do núcleo, eu vou precisar de uma energia maior para que ele seja retirado. Então, lembre-se de uma ordem. A terceira energia de ionização, se houver, ela é sempre maior que a segunda energia de ionização, que é maior do que a primeira, devido a essa atração que o núcleo vai exercer sobre esses elementos. Os elétrons da borda, que ficarem aqui nas camadas mais externas, eles sofrem um efeito de blindagem pelos outros elétrons das camadas mais internas. É como se fosse um escudo tampando, tá, da atração do núcleo sobre esses elétrons. Então, por isso, eles são mais fáceis de serem retirados, ok? Quanto mais perto do núcleo, mais difícil. Eu vou precisar de mais energia para retirar. Energia de ionização, então, vai crescer na tabela periódica da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quanto menor for o raio, maior será a energia de ionização. A afinidade eletrônica agora, ela vai corresponder à energia liberada, gente, quando eu adiciono um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Então, vai ser o contrário. Na família, ele vai crescer de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Quanto menor é o raio, maior vai ser a afinidade eletrônica. Vai ser um processo exotérmico que ocorre com liberação de calor. Então, na tabela periódica, vai aumentar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eletronegatividade. Esse aqui, pessoal, eu preciso que vocês tenham bastante atenção, assim como o raio atômico, porque nós vamos utilizar em vários conceitos da química. Essa eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons, tá, para ele, em uma ligação química e formar um íon. Bom, pessoal, ele pode tanto atrair o elétron quanto arrancar o elétron do outro elemento. Na tabela periódica, ele vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu costumo falar, galera, que essa eletronegatividade é como se a gente tivesse aí o Caio Castro de sunga fazendo massagem do lado de fora da sala, tá? As meninas todas vão querer ir, tá? Ele atrai, ele tem um poder de atração. Os meninos aí, a gente brinca com a mendigata, a Aline Riscado, né? Nossa, elas estão ali, todo mundo vai. Então, são pessoas que têm um poder de atração muito grande. E na química, nós vamos ter a eletronegatividade como poder que o elemento tem de atrair o elétron do outro para si. Nesse caso aqui, o flúor, que é o elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica, ele vai atrair o elétron do hidrogênio para ele. Nesse caso, ele não chega a arrancar o elétron do hidrogênio, porque é uma ligação, eles fazem uma ligação covalente. Então, o HF, que é o ácido fluorídrico, ele é um composto molecular. E mais em alguns casos, quando o flúor tiver, por exemplo, uma ligação iônica, ele vai chegar, sim, a arrancar o elétron da outra substância, deixando ela sem nada. Na tabela periódica, então, vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou então, nós vamos ter a escala de eletronegatividade de Linus-Pauling, que é essa daqui. Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Para você decorar, vai uma manha aí para você. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. A eletropositividade é a tendência que os átomos têm em cederem elétrons, pessoal. Ela vai ser o oposto da nossa eletronegatividade, não é definida para os gases nobres e também é chamada de caráter metálico. Bom, gente, na tabela ela vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quanto maior o raio atômico, maior vai ser essa eletropositividade. Ponto de fusão e ponto de ebulição, também chamado de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, nós vamos ter crescendo na tabela periódica, nas colunas 1A e 2A, que é metais alcalinos e metais alcalinos terrosos de baixo para cima. Lembrando que caiu em desuso esse uso de denominações colunas A, colunas B, porém eu gosto muito de utilizar porque isso define para mim os elétrons da camada de valência. Então, eu continuo ensinando dessa forma, tá, pessoal? Apesar de ter caído em desuso, eu ensino das duas formas por causa desses elétrons da camada de valência. Bom, do restante da tabela, vai crescer das extremidades para o centro e de cima para baixo. Lembrando que o ponto de fusão, pessoal, é a passagem do sólido para o líquido,
e o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Nas famílias, então, nós vamos ter, quanto maior a densidade, maior o ponto de fusão e de ebulição. Nas famílias 1A e 2A vai ser o oposto. E nos períodos, então, quanto maior a densidade, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Volume atômico. Bom, gente, é o espaço ocupado, né? O volume ocupado por um molde de átomos do elemento no estado sólido. Na tabela periódica, ele vai crescer de cima para baixo, nas famílias, do centro para as extremidades. Nos períodos, aí a gente vai ter que quanto maior o raio atômico, maior esse volume, do centro da tabela para a esquerda, e do lado direito a variação é oposta, devido a um maior espaçamento que ocorre entre os átomos, principalmente nos metais. Densidade absoluta, lembrando que a densidade é a relação da massa sobre o volume. Nós vamos ter aí variando, crescendo, né, das extremidades para o centro e de cima para baixo. Nas famílias, a densidade aumenta de cima para baixo, porque nesse sentido a massa cresce mais que o volume. Nos períodos, a densidade aumenta das extremidades para o centro, pois quanto menor o volume, maior a densidade, já que a variação de massa nos períodos é muito pequena. Reatividade química, pessoal. Esses elementos eles são considerados reativos quando eles pedem ou ganham elétrons com facilidade, participam de reações químicas. Nós temos aí uma ordem crescente, né, de reatividade, de elementos que são muito reativos. Quanto maior essa reatividade, menos nobre ele é. Na tabela, nós temos aí, então, a variação do centro para as extremidades e de cima para baixo, com uma pequena desordem, né, em algumas partes. Nós vamos ter, então, para os metais, quanto menor o potencial de ionização, maior a reatividade química. Para os ametais, quanto maior o potencial de ionização, maior a reatividade química. Bom, meus prótons queridos, eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Eu estou deixando aí para vocês o meu canal. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, dê o seu like, compartilhe. Deixe aí também os links do Facebook, Marcele Ferreira, e o Instagram, Marcele Ferreira 2. Lá no próprio canal do YouTube, né, que é o Química Show, você encontra o link para você ser direcionado tanto para o Face quanto para o Instagram. Beijo da loira!